Olá, crianças, bom dia. Nosso assunto de hoje é notações léxicas. Nesse assunto, vocês irão aprender quando devemos utilizar sinais como acento agudo, acento circunflexo, tio, cedilha e hífen. Vamos começar pelo acento agudo. Acento agudo é esse acento que vocês estão vendo aí na imagem. O acento agudo, ele indica que a sílaba tônica das palavras, ou seja, a sílaba mais forte, possui o som aberto. Quando nós pronunciamos uma palavra que tem som aberto, nós abrimos bem a boquinha e a nossa língua fica abaixada. Então, o acento agudo, ele indica som aberto. Outra característica do acento agudo é que ele pode ser utilizado em cima de todas as vogais. Pode ser utilizado em cima do A, do E, do I, do O ou do U. Vejamos alguns exemplos. Pássaro, chapéu, índio, ótimo e útil. Eu coloquei exemplos com cada uma das vogais para vocês lembrarem que o acento agudo pode ser utilizado em cima de todas as vogais, indicando som aberto. Vamos agora falar sobre o acento circunflexo. O acento circunflexo, ele é o contrário do acento agudo, porque ele indica som fechado. Quando nós pronunciamos palavras com som fechado, nós não abrimos tanto a boquinha aberta só um pouquinho, e a língua ela fica levantada. O acento circunflexo, ele só pode ser utilizado em cima das vogais A, E, O. Não utilizamos acento circunflexo nem em cima do I e nem em cima do U. Vejamos alguns exemplos. Ambulância, você, ônibus. Então, o acento circunflexo só pode ser utilizado em cima das vogais A, E e O, indicando sempre som fechado. Vamos agora falar do tio. O tio, ele não é um acento, ele é um sinal gráfico, esse que vocês estão vendo aí na imagem. O tio, ele indica som nasal. O que é som nasal? É o som que sai pela nossa boquinha e pelo nariz ao mesmo tempo. E ele pode acompanhar, ou seja, vir em cima das vogais A e O. Temos aqui alguns exemplos. Anão, balões, maçã. Então, o tio, ele indica som nasal e pode ser utilizado em cima das vogais A e O. Som nasal sai pela boca e o nariz quando a gente pronuncia a vogal. É o tio, pra indicar um som nasal. Som nasal sai pela boca e o nariz quando a gente pronuncia a vogal. Agora é a sua vez de demonstrar que sabe usar esse sinal. Coloque direitinho nas palavras o tio bem em cima da vogal. Mãe, coração, violão, limão, maçã, cordões, gaviões, aviões, leões, romã. Mãe, coração, violão, limão, maçã, cordões, gaviões, aviões, leões, romã. Vamos agora falar sobre a cedilha, sobre o uso da cedilha. A cedilha também é um sinal gráfico. Ela é utilizada embaixo da letrinha C para indicar o som de SS.
Quais são as regrinhas para utilizar a cedilha? A primeira regrinha é que nunca podemos iniciar palavras com cedilha. Nenhuma palavra pode começar com C cedilha. A outra regrinha é que nós só utilizamos a cedilha quando a letra C vem antes das vogais A, O e U. Vejamos alguns exemplos. Na palavra caçador, a letrinha C veio antes da vogal A. Na palavra moço, veio antes da vogal O. E na palavra açude, veio antes da vogal U. Já nas palavras cinema e cebola, o C veio antes do I e do E. Nesses casos, nós não podemos utilizar a cedilha. Lembrando também que não podemos utilizar a cedilha quando a letrinha C vem no começo da palavra. Meu nome é Paçoca, sou o palhaço deste circo. E eu sou o Cícero, sou o grande mágico deste circo. Olha, Cícero, fiz uma placa para o nosso circo. O que você achou? Paçoca, você escreveu errado. Circo não começa com C cedilha. Como assim? Mas então, quando que a gente usa o C com cedilha? Só podemos usar o C com cedilha quando ele vier acompanhado das letras A, O e U. Como, por exemplo, graça, palhaço, e açúcar. São palavras que têm C com cedilha. Mas então, quando que a gente não pode usar o C com cedilha? Nós não podemos usar o C com cedilha quando ele estiver acompanhado das letras E e I. Por exemplo, cinema e cenoura. Entendeu, Paçoca? Ah, entendi. Então, eu tinha escrito errado. Na verdade, a palavra circo é com C, sem a cedilha, porque depois do C tem a letra I. Muito bem, Paçoca. Você entendeu tudo bem direitinho. Legal! Agora, nunca mais vou escrever errado. Vamos falar agora sobre o hífen, que é esse tracinho da imagem. Ele serve para juntar elementos diferentes em uma só estrutura. Vamos agora ver quais são os casos em que utilizamos o hífen. O hífen ele pode ser usado para separar sílabas de uma palavra, como por exemplo no nome escola. Para separar uma sílaba da outra, nós utilizamos o hífen. O hífen ele também pode ser utilizado para ligar palavras compostas, como no exemplo abaixo. Couve-flor é a junção de duas palavras que formam um substantivo composto separado pelo hífen. E por último, o hífen ele pode ser utilizado para ligar o pronome ao verbo, como no exemplo abaixo. Mandei-lhe. Nós temos o verbo mandar, que é ligado ao pronome lhe pelo hífen.